Então, eu queria chamar o Wilson para falar um pouco também da educação inclusiva e uma ferramenta para a educação inclusiva. Obrigado. Boa tarde, gente. Obrigado pela oportunidade, Andréa. Oi, Lorena. É uma alegria para mim estar aqui. Primeira vez que eu venho para a Bahia. Eu venho de São Paulo, na verdade do interior do estado, lá de Americana, região de Campinas. Bom, eu trabalho atualmente como neuropsicopedagogo, mas eu não era neuropsicopedagogo. Eu era nerd também. Eu trabalhei com eletrônica alguns anos, muitos anos, eu trabalhei com análise de sistema, mas o que eu sempre gostei de fazer foi trabalhar com educação. E optei por trabalhar com educação inclusiva, com crianças e jovens com necessidades educacionais especiais. Mas qual que é o impacto disso? O que isso tem a ver com o nosso papo aqui? Trabalhando, eu tenho um filho que tem necessidades especiais, uma menina que é disléxica, um menino que antigamente se chamava de Asperger, né? Hoje é o autista convencional. E a gente sabe da dificuldade que essas crianças têm, jovens, de estarem inseridos no contexto educacional padrão. Porque a nossa escola é padrão, mas as crianças e jovens não são, e nem deveriam ser. Então nós temos que ter uma abordagem adequada para lidar com eles. E nesse período, trabalhando com crianças e jovens como neuropsicopedagogo, eu vi a necessidade de uma ferramenta que os alcançasse sem requisito de alfabetização, mas que pudesse pensar matematicamente, que pudesse trabalhar lógica, que pudesse colocá-los frente a outras experiências que os motivasse. Lembra do que a Josi estava colocando aqui anteriormente, para quem estava presente? A importância, inclusive agora mesmo, a Andréia falou também, reforçou, da motivação em estar realizando algo, não só para retenção. Imagina uma criança autista que tem necessidade de fazer um tratamento que dura a vida toda. Ela tem que treinar atividades de maneira repetitiva, porque ela precisa aprender a fazer algo, sentir-se confiante naquilo que ela faz, não só para aquilo ter resultado, mas para ela conseguir mesmo realizar, porque o novo dá medo, o novo dói no autista. Então ele precisa estar familiarizado. Só que eu preciso o quê? Fazer isso de tal maneira que eu alcance essa pessoa de maneira lúdica, de maneira motivadora, a depender da idade dele, lúdico, mas sempre motivador. Assim como em outras síndromes, em outros casos. Então, para alcançar isso, criamos a Roblox, que é a empresa da qual eu faço parte, fez o quê? Trouxe o conceito de programar computador, que na verdade o que é? É decompor qualquer realidade que você está tentando ali trabalhar dentro da programação, decompor em passos menores e fazê-lo seguir passo a passo. Isso só familiar para quem trabalha com crianças especiais. Quando a gente trabalha, por exemplo, dentro da proposta do TEAC, que é ensinar a fazer alguma coisa para um autista, você está fazendo repetitivamente uma sequenciação de tarefas previsíveis. Isso é programar computador. E também tem muitos outros casos. Então, o que eu precisava? De uma ferramenta legal, que fosse lúdica, que fosse divertida, que fosse acessível financeiramente e acessível para a criança. Não precisa ter requisito, não pode ter requisito de alfabetização. Porque o diagnóstico desse povo acontece lá pelos 3 anos de idade, na fase ideal. Mas nos 3 anos de idade nós não temos o requisito da alfabetização presente. Então aí que surgiu a proposta de trabalhar, não vou ligar aqui agora, não é possível, mas depois ter o workshop. Oi? Não precisa. Ah, abriu o tapete? Claro, obrigado. Essa é uma mesa de instruções que eu chamo, é o hobby. O hobby o que é? O robô inclusivo, ou robô infantil. Por quê, gente? Porque se ele é inclusivo, ele não pode deixar de fora as crianças sem necessidades especiais. Então ele é para todo mundo, mas ele foi pensado para quem mais precisa. Por que eu tenho aqui um tapete de carinhas, né? Por que eu tenho isso aí? Simon Cohen desenvolveu uma teoria chamada de teoria da mente, onde ele procura imaginar como que o autista reage frente ao convívio. Então, o que acontece? Eu treino aqui, ele é dedicado a quem essa ferramenta?
a pais, a mães, sim, a terapeutas ocupacionais, a fisioterapeutas, psicólogos, pedagogos. Por quê? Aqui, a criança tem uma proposta de trabalho que é o quê? Um robô que ela comanda, que ela controla através de botões que eu insiro nessa mesa. Os botões são intuitivos. Eles dizem, vá para frente, para a direita ou para a esquerda. Bem intuitivos. Então, dessa maneira, eu faço o robô trafegar pelo tapete. E qual que é o conceito aqui da robótica livre? Não é, conforme já foi dito aqui também, não é o profissional que se adapta à ferramenta, é a ferramenta que precisa se adaptar ao profissional. Então, se eu tenho uma atividade que eu necessito treinar por um período longo, eu faço um tapete para ela e a criança vai interagir brincando. Para a criança, ela está brincando o tempo todo. Para o profissional, ela está realizando o trabalho que precisa ser feito. E a assimilação é muito maior. Ela faz com prazer, inclusive dá longevidade para essa atividade. Claro, não é a ferramenta única, mas é uma ferramenta que você insere no contexto de trabalho do profissional. Então, dessa maneira, você diversifica a atividade, faz com que ela interagindo tenha melhor resultado no trabalho e faça isso com bastante prazer. Então, veja, nessa teoria da mente, a criança ela é colocada em situações como o que você acha que seu amiguinho sentiria em determinada condição. Leva até lá. Quando ele está levando o robô, ele está trabalhando memória de trabalho, ele está trabalhando lateralidade, ele está trabalhando planejamento. Porque, veja, imagina que o robô está nessa posição e você diz para ele assim, ó, leva para a gente o robô até aqui, depois da faixa de pedestres. Ele tem que contar, bom, 1, 2 para frente, vire à esquerda, vá também 2, vire à esquerda de novo. Legal. Basta fazer o quê? Inserir na sequência correta os botões que determinam isso. Só que isso, nesse caso aqui, para trabalhar as funções executivas que a gente chama, né? Que é essas que eu falei para você, algumas delas agora, eu poderia estar trabalhando qualquer outra coisa. Eu poderia estar trabalhando, então, esse outro tapete, entre outros que eu tenho, eu vou mostrar lá depois para você. Então, qual é a proposta aqui, gente? Só para resumir, porque eu acho que o nosso tempo já está meio no limite, não é? Qual que é a ideia aqui? Uma ferramenta que seja flexível para o profissional. Então, ele vai definir conosco a necessidade que ele tem. Se tem aqui já o tapete que ele precisa, ótimo. Se precisa mudar, vamos deixar de acordo com a necessidade dele. E a criança vai, através da brincadeira, interagir realizando essa atividade de aprendizagem ou terapêutica, conforme a necessidade que você tem. Mas só isso, só criança? Não. Tem escolas que já adquiriram a ferramenta, que trabalham até no 2º grau isso aqui. Porque qual que é o conceito? Sai do abstrato, vai para o concreto, ao envolvimento. E nesse envolvimento você tem a retenção privilegiada. A Josi estava falando disso há pouco tempo atrás. Aliás, adorei sua apresentação, não só tecnicamente, mas porque ela introduziu tudo que eu precisava falar e não daria tempo. E muito mais, é claro. Tá bom, gente? Depois, mais tarde, eu não sei o horário, vai ser 16 horas? Oi? Às 16h30 vai haver um workshop, onde a gente põe ela para funcionar e mostra na prática como é que isso acontece. Tá? Eu até fiz uns exercicinhos aqui, liguei e deixei ela andar um pouquinho, mas não é o foco agora, senão toma todo o espaço da Lorena também. Né, Lorena? Tá bom? Resumidamente é isso. Eu deixei um pouco de lado a eletrônica, a análise de sistemas, embora tenha feito isso aqui, precisei de tudo isso. Mas o objetivo, o que que é? É deixar, no meu caso, eu senti a necessidade de ser menos técnico e mais social. Eu queria devolver um pouco do que eu conheço, do meu trabalho, para quem precisasse. E eu achei a melhor maneira de fazer isso lidando com as crianças e jovens com necessidades especiais. Então eu trouxe a eletrônica, a programação e os conceitos de neurociência para cá, me apoiando, obviamente, em Piaget, Popper, trabalhando com Cohen, trabalhando com Vygotsky, que são os teóricos que sustentam na prática as teorias que embasam esse trabalho. Tá bom? Eu vou parar por aqui, porque senão a Lorena não vai falar, né? Obrigado, gente. Maravilhoso.